Artesanato da Rede chegando com mais uma live para vocês e hoje bora aprender tudo sobre EVA, porque ela é especialista de verdade, faz um trabalho incrível, tem cursos aí para você desde iniciante até você que já está no avançado. E eu digo uma coisa para você, a gente precisa se especializar, a gente precisa sair na frente, porque senão vai ser sempre mais do mesmo e a gente não consegue sair do lugar. E ela está aqui para fazer a diferença e mostrar que um simples material, que antes nem era tão valorizado, hoje pode ser feito aí peças incríveis. Você gosta de pote? Eu adoro. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por potes, por caneta. Bom, gente, eu sou apaixonada por artesanato, né? Vem pra cá, Danitel, maravilhosa, amo de paixão. Olha isso, gente. Conta tudo, Dani. Que ideia! Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente assistindo, né, que vai participar da live, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe esse pote decorado, pote para caldos, deixa pra cá, para não falar a marca, né, então aí a gente colocou só aqui, pote para caldos, com esse porquinho fofo, porque aqui você pode colocar aquele caldo de bacon, sabe, aquele gostosinho. Então aí eu fiz aqui esse porquinho que eu vi uma imagem no Pinterest, eu fiquei encantada com esse porquinho, eu falei: "Gente, eu tenho que fazer alguma coisa com ele". Então eu resolvi fazer, fiz um molde, né, risquei o molde e coloquei aqui no potinho de vidro para a gente reaproveitar também, né, uma coisa que ia para o lixo, agora a gente pode decorar aí a nossa cozinha. A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é a decoração do pote, tá? Tá. A gente vai começar pelo pote, porque eu acho que vai ficar mais fácil, Isso. tá? Então eu tenho aqui 2 EVAs finos, um estampado e um liso. Esses 2 vai depender do tamanho do seu pote, e aí eu vou explicar o que que é isso, porque assim, aqui, esse pote é bem menor do que esse, olha. Então, se eu for passar para você a medida desse, aqui vai ficar pequeno. Se eu for passar a medida desse, aqui vai ficar grande. Então, depende do tamanho do seu pote, tá? Então, aqui eu tenho um pote que é maior. Eu medi nesse pote aqui, que eu vou fazer aqui agora, ele tem 11 centímetros, antes de fazer a curva de baixo e a curva de cima. Então, aqui ele tem 11 centímetros. Então, aqui no rosa, eu cortei maior. Então, aqui nesse rosa tem 11 centímetros, tá? E aqui, nesse estampado, ele tem 9 centímetros, porque eu tirei um centímetro daqui de baixo e um outro centímetro daqui de cima, tá bom? Então, aqui, eu vou cobrir aqui a placa só para não sujar. Vou pegar o giz pastel oleoso rosa, só para sombrear aqui esse detalhe. Então, o rosa, um tom um pouquinho mais escuro do que esse aqui. Vou fazer aqui o esfumado. Se você vê que não está dando resultado, eu não estou vendo o tom, não. Então, pega o vermelho, por exemplo. Deixa eu pegar o vermelho aqui, só para vocês verem a Tô diferença. Aqui vendo. tanto. Então, pega o vermelho, e o vermelho já vai ficar mais forte. Então, olha, deu até um destaque um pouquinho maior no Deu mesmo. vermelho em relação ao rosa. Então, aqui, eu só fiz o esfumado. Vou fazer também o esfumado nesse outro. Aqui eu já vou usar o verde. Aqui eu vou usar um tom um pouquinho mais escuro. Eu esqueci de mostrar aqui para você, gente, eu já tinha recortado. Mas eu usei, foi essa tesoura aqui para recortar, que é a tesoura de escalope, tá? Então, foi essa tesoura. Mas se você não tiver essa tesoura, pode ser aquela outra tesoura de picotar, que é aquela com os dentinhos. Mas se não tiver também nenhuma das duas, ou você faz um detalhe fazendo curva com a tesoura, ou você também pode usar ele reto mesmo, tá? Então, não vai deixar de fazer porque não tem a tesoura, não. E agora eu vou pegar esses 2 EVAs, vou unir deixando 1 centímetro embaixo e 1 centímetro em cima. Eu gosto de acertar antes de colar, para não colar errado. Posicionei, eu vou só segurar, vou passar aqui a cola instantânea que eu estou usando, jogo aqui para cima, um lado já foi colado, então já fico mais tranquila em relação ao restante da tira. Passo a cola e deito. Aí depois de colado, eu vou fazer os buraquinhos, porque eu posso tirar esse detalhe daqui
do vidro para lavar. Apesar do EVA ser um material lavável, você consegue lavar, consegue trabalhar aí na cozinha tranquilamente, você consegue lavar, mas eu queria uma coisa mais fácil, mais simples mesmo. Tira, consegue lavar essa parte e consegue lavar só o pote também, tá? Então, eu vou fazer aqui vou pegar aqui o furador, eu vou colocar ilhós, vou posicionar aqui, vou fazer um buraquinho para colocar o ilhós. Tem gente que já coloca já de uma vez, tá? Eu gosto de fazer o buraquinho. Vou fazer 3 furos, porque esse aqui é mais ele é maior do que o outro. Então, depois que eu faço os furos, você pode fazer o furo onde você quiser, só que o outro lado você vai ter que fazer assim, ó, dobra para furar exatamente no lugar que precisa ser furado. Vai pegar o palito, seu palitinho de churrasco que você faz os riscos. Marquei. Acho que dá para ver aqui que está marcado. Com essa marcação, eu venho aqui e faço os buracos exatamente aonde eu marquei, porque aí eles vão ficar certinhos. Agora, eu pego o ilhós, vou posicionar o ilhós, essa parte de baixo, que é a parte que a gente chama de macho, que ela tem uma pontinha, ela sempre vai pegar nessa parte de baixo aqui, ó, não aqui, tá? Aqui vai ficar a parte redondinha. O macho vai pegar na parte de baixo, vai encaixar, você vai apertar e ele já pregou o ilhós. Então, isso aqui, ó, não se preocupa não, porque essa aqui vai ficar para dentro, tá? Então, não tem problema ficar aparecendo. Daí, aqui, ó, já tá prontinho. Depois a gente vai passar a fita. Então, aqui agora, eu vou pegar a placa, né? Escrito caldos. Eu usei aqui nesse pote, essa plaquinha aqui é a mesma do fundo. Então, eu procurei manter da mesma forma, tá? Então, a placa do fundo é uma placa lisa, a de cima é estampado, então em cima dela vai uma plaquinha lisa. Então, aqui eu vou esfumar também, bem rapidinho aqui para a gente poder escrever o nomezinho, né? Escrever aqui o caldo na nossa plaquinha. Aqui no centro, eu vou clarear, eu vou usar pozinho artístico. Sujo aqui o pincel, é um pincel pituá. Clareei com o pozinho mágico branco e agora com a tinta PVA, é PVA, tá? No EVA tem que ser tinta PVA. Não usa tinta de tecido, a não ser que seja o último caso. Então, eu estou usando o marrom. Vou tirar aqui na tampinha mesmo. Para fazer a pinturinha, essa pinturinha mais fininha aqui, ó, eu vou usar o pincel filete. Então, é um pincelzinho mais fininho. Vou colocar aqui, que acho que vai ficar mais fácil para ver. É um pincelzinho mais fininho, que antes você precisa hidratar as cerdas, tá? Então, tenha sempre um pote de água aí no ateliê. Estou hidratando aqui as cerdas do meu pincel na água. E vou colocar uma gotinha de água aqui para hidratar também, para deixar a tinta um pouquinho mais rala, tá? Precisa hidratar não, ralear um pouco mais a tinta para que ela deslize no EVA. Mesmo que ela já esteja rala, coloca sempre um pouquinho mais de água nela, tá bom? E aqui, com muita calma, com muita paciência, como vocês estão de cima, vocês não acaba que vocês não vão conseguir ver. Mas é um tracinho com muita calma, para de respirar e vai. Se você quiser colocar, ao invés dessas letras feitas com a pintura, fazer com apliques de letra, pode também. Só que eu achei que era um espaço tão pequenininho que não valia muito a pena colocar aplique. Então, por isso que eu fiz aqui com o pincel. Quiser fazer também com caneta, também é válido, não tem problema, tá? Eu acho que a pintura ela agrega melhor, agrega mais do que a caneta, mas arrisca aí com a caneta também, tem problema não, tá? O que não pode é deixar de fazer. Aí aqui, ó, pode ser com a pontinha do pincel ou com um pinta-bolinha, eu prefiro pinta-bolinha. Eu venho aqui e faço nas terminações de cada letra um pingo. Em cada terminação eu faço um pinguinho.
Só no O que não vai ter, porque o O é inteiro, ele não tem uma terminação. E aqui eu fiz tudo com o marrom. Agora eu vou pegar a tinta PVA branca, vou agitar, porque eu preciso que ela fique na tampinha. E aqui eu vou fazer os detalhes em cada terminação de curvinha aqui desse corte. Então, se você cortou com a tesoura escalope, então aqui você vem, cada terminação não, perdão, cada curvinha você vem com um pontinho. Se você tiver cortado ele reto, porque não tem a tesoura escalope, vem com esses pontinhos dando um espaçamento aí que ele fique bonito, tá? E aqui eu vou deixar ele secar. Enquanto ele seca, a gente vai fazer as flores. Aqui eu estou usando um pincel, ele é mais grosso, também é feito para maquiagem, porque ele tem as cerdas macias, não precisa ser um pincel de maquiagem. Eu gosto desses pincéis mais grossos, assim, para fazer o esfumado e o clareamento, tá? Então, esse aqui é de maquiagem. Eu estou usando o giz pastel oleoso marrom. Sujei aqui as cerdas. Venho aqui no centro, vou sacudir você só um pouquinho, porque vocês estão em cima da mesa. Vou fazer aqui no miolo da flor esse movimento circular, puxando para fora, para ficar, para ficar com a florzinha assim, tá? Com o miolinho bonitinho. Mas eu cortei em espiral uma florzinha com a tesoura de picotar. Então, eu cortei um negocinho redondinho assim, pequenininho, não é grande não, tá? Não tá no molde, porque eu acabei esquecendo. Mais ou menos o tamanho do fundo desse, dessa tinta, do pote dessa tinta. Então, eu fiz um cortezinho redondinho e vim cortando com a tesourinha de picotar, para ela ficar com esse efeito aqui, ó. Aqui no centro, eu esfumei com o pozinho preto. E aqui na parte de cima, eu vou clarear com o pozinho branco. Só um pouquinho. Aqui na parte de cima mesmo, tá? Porque para fazer a flor, eu vou aquecer no... Pode ser no ferro ou na chapinha, tá? Alguma coisa que seja quente, precisa aquecer. Enquanto a minha chapinha não esquenta, porque eu esqueci disso, eu vou mostrar para vocês as outras florzinhas. Essas florzinhas menores, esse negócio ficou muito grosseiro para ela, porque são 2 tamanhos de flores. Ficou muito grosseiro. O que que eu fiz? Eu pintei a bolinha meia pérola com o esmalte. Tem que ser com esmalte, porque a meia pérola, ela é, como é que fala? Eu esqueci, mas não tem como pintar com tinta. Então, aqui eu dobrei o durex e coloquei a meia pérola, porque aí fica preso na placa e eu consigo prender a meia pérola para ela não deslizar. E aí eu vim com o esmalte e pintei a meia pérola, tá? Então fica mais fácil você fazer assim. Aí não fica sem jeito para você pintar. Então eu vou remover ela daqui. A chapinha esquentou, coloquei aqui a flor. Ela já deu uma suspendida, tá? O que a gente chama de bolear, tá? Então ela boleou, tá vendo? Ela suspendeu. Eu coloco ela aqui. Venho com alguma coisa redonda só para dar uma baixada nela aqui. Bem no centro. Pode ser um boleador, pode ser uma pontinha do pincel. Eu estou usando aqui o agulhão, a parte de trás do agulhão, ó, só para amassar. Olha lá. Ó, eu fiz 2 florzinhas e posicionei uma em cima da outra, intercalando as pétalas, para ela ficar mais repolhuda, tá? Não colei a pétala em cima da outra, não. Eu intercalei as pétalas para ficar mais aberta, né? Uma flor mais pomposa. Então, estou usando a cola instantânea número 2. Eu vou passar aqui no centro e vou vir com o miolinho, posicionar aqui e colar. Que Aí, gracinha, nós né? já temos aqui já um pouco adiantado a nossa flor, a folha e o caule. Eu fiz o seguinte, eu peguei o EVA de 3 milímetros, tudo isso aqui que eu fiz foi com EVA de 1,5 mm, tá? No máximo 2. Tudo isso aqui. Esse aqui, o caule, eu vou usar o EVA de 3 milímetros
para ficar uma coisa mais reforçada. Então, eu vou tirar aqui uma tira fina, uma coisa bem fininha. E isso aqui vai ser o caule da minha flor. Então, eu passo aqui a cola na ponta, venho aqui no meio da minha flor, para ficar bem reforçado, e colo. Esqueci que a parte do clareamento é para cima, por isso que eu arranquei a flor, porque eu tinha colocado ela de lado. Então, venho aqui no centro e colo. Então, a florzinha já está pronta. Depois que tiver o nosso porquinho já estiver pronto, eu vou fazer vou colar a folhinha. Por que que eu não vou colar agora? Porque eu tenho que medir o espaço do corpinho do porquinho. Então, por enquanto, eu não vou colar a folha, tá? Eu vou medir aqui o meio, dobrando, ó, fiz uma marcação levinha aqui para saber o meio. Venho aqui também, faço uma marcação bem de leve, só para saber onde está o meio, para eu colar exatamente no meio. Então, posiciono aqui, venho com a cola, eu não removo, tá? Eu sempre faço assim para não colar errado. Venho aqui com a cola instantânea, passo a cola, do outro lado, passo a cola. Então, aqui eu já tenho o caldo colado, venho aqui, eu posso passar a fita aqui, ou eu posso passar a fita por fora mesmo. Então, eu já vou colocar a fita para a gente já concluir aqui o pote, tá? Aí Vai ficar aqui, depois é só ajeitar, amarrar do jeito que você achar que vai ficar bonitinho. O objetivo aqui é você poder tirar para lavar, tá? Então, por isso que a gente fez assim, trançadinho. Aí aqui tá, ó, caldinho, bonitinho. E vamos para a tampa. A tampa tá aqui, ó. O que que eu fiz? Eu cortei uma tira de 1 centímetro no tamanho aqui da circunferência da tampa, tá? Mede aí qual que é a circunferência da sua tampa. E aqui a altura é de 1 centímetro. Já colei as duas pontinhas para facilitar, porque aqui, ó, eu só encaixo, venho aqui com um pedaço de EVA, vou passar a cola tanto na tampa, cola instantânea, tanto na tampa quanto aqui nessa tira de EVA. Aí passa a cola e espalha para não vazar, não atrapalhar o seu trabalho. Aí eu venho aqui na parte, nesse pedaço de EVA, colo em cima, aperto, fico segurando durante algum tempo, só para me certificar que vai ficar colado. Vou pegar aqui um pedaço de EVA, vou tirar aqui a cola que vazou aqui de lado, tá? E quando a gente aperta, acaba vazando um pouco de cola. Então, eu vou tirar aqui o excesso da cola que vazou. Aqui, meninas, ó, já colei, já tá coladinho. E aqui eu vou lixar para dar um acabamento e deixar essa parte mais arredondada, para tirar essa quina aqui da tampa, para ficar mais arredondado, ficar mais bonitinho. Então, aqui eu venho passando a lixa para tirar a marcação da cola. E aqui em cima eu passo a lixa para arredondar essa parte aqui de cima. Eu tenho essa retífica e tenho essa lixa aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir trazer ela para cá, porque ela tá. Consegui. Ela tá ligada em outro ponto aqui. Eu tenho essa aqui, que é a lixa de unha, que manicure utiliza. Essa aqui é baratinha, tá? Então, se você não tiver condições de comprar uma retífica, porque é caro, por volta de uns 200, acho que um pouco menos de 200 você consegue comprar uma retífica boa. Essa aqui custou R$ 30 no Mercado Livre. E ela também faz o mesmo trabalho, só que com uma rotação mais inferior. A tá. retífica, ela é pesada, né? Porque ela é para trabalhos pesados, né? Ela é da área da construção civil. Essa É, aqui, ela precisa ser leve porque ela é da área da beleza, é para manicure, mas verdade. funciona também. É, Aí mas agora a gente vai fazer o porquinho aqui. Eu já tinha iniciado aqui a pinturinha. Antes de concluir essa pintura, eu vou explicar para vocês. O EVA é de 3 milímetros, 3 milímetros. Eu gosto de utilizar EVA grosso para fazer as peças em EVA 2D.
O corte, ele precisa ser com a tesoura um pouquinho inclinada, ao invés de fazer aquele corte com a tesoura assim em pé, inclina a tesoura um pouquinho para a direita para recortar, para fazer o corte. É importante porque aqui a gente cria uma quina, que quando a gente for juntar com a outra peça para colar, ele vai permitir que a peça fique arredondada, assim como essa peça está, tá vendo? Aí ela fica gordinha. Então, por isso que é importante cortar assim, com a tesoura deitada e não reta. E são sempre 2 partes. No molde tem sempre explicando não, falando, né, 2 vezes espelhado, 4 vezes espelhado. Quando falar 2 vezes espelhado, é para você riscar o molde uma vez assim, virar e riscar a segunda parte assim. Nunca corte as 2 partes do mesmo lado, tá? Pega o molde, riscou, vira, risca e corta. Então aqui eu já tinha passado cola de contato. Nesse aqui eu vou passar cola de contato e a gente vai já passar para pinturinha para finalizar o nosso porquinho, porque muitas partes do porquinho já trouxe adiantado aqui para. Então passei cola. Gente, a cola de contato, não adianta tentar colar com outro tipo de cola. É cola de contato, tá? E essa cola de contato da Tec Bond, ela não tem cheiro forte. Porque cola de contato é aquela famosa cola de sapateiro. Cola de sapateiro tem um cheiro muito, muito forte. Então, tem gente que tem alergia, tem gente que não aguenta. Então, para evitar transtorno, usa a cola de contato da Tec Bond, porque ela não tem toluol. Então, o cheiro dela é bem mais suave, você consegue usar em ambientes fechados, tá? Vou usar aqui o pincel filete, a tinta PVA preta, vou agitar aqui, vou colocar a tinta na tampa, vou diluir um pouquinho mais essa tinta, molhei ali o pincel, trouxe aqui algumas gotinhas de água, só para deixar a tinta mais rala, para ela deslizar melhor aqui em cima do EVA. Se a tinta estiver grossa, gente, não adianta, ela não vai deslizar. Então, tem que hidratar as cerdas do pincel e diluir a tinta com a água, tá? Então, eu vou tirar aqui o excesso, sempre tiro o excesso. E tiro o excesso também num pedacinho de EVA aqui, ó, ou num pedacinho de tecido, porque com o pincel molhado ele pode manchar a sua peça. Então, aqui eu já tenho o desenho, tomara que eu consiga enxergar aqui o desenho, porque eu já tinha feito com o palito de churrasco. Então, no molde de vocês vai ter o desenho. Então, com esse desenho, passa para o EVA e aqui com o pincel, passa o contorno. Eu primeiro gosto de fazer o contorno. Faço primeiro o contorno e depois eu preencho o contorno que eu fiz. Enquanto ele seca o olhinho, eu vou fazer o focinho. Na verdade, o focinho já estava aqui, ó, já fiz o focinho. E eu vou mostrar para vocês como que faz, mas assim, desculpa. Eu já tinha fechado o focinho e aqui não precisa colocar enchimento igual eu vou fazer com a cabeça, não, tá? Aqui eu Ah, deixei só ar. Não tem mais nada aqui a não ser ar, tá bom? No focinho, eu vou dar uma. Eu fiz aqui a marcação com o palitinho de churrasco, só onde eu vou pintar o narizinho. Aqui eu faço esfumado na parte de baixo. Na verdade, eu vou fazer esse esfumado tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, porque eu quero esse porquinho bem rosinha. Por isso que eu fiz no bege, mas vocês podem fazer o porquinho de vocês no rosa também, tá, gente? Tem muita gente que gosta do porquinho rosa. Vou usar a tinta PVA rosa, também o pincel filete, só para fazer o detalhezinho do nariz. Faz aqui a bolinha. Eu faço primeiro o contorno, e depois eu preencho. Se você não quiser fazer pintado, pode pintado assim, né, com o pincel, pode só pegar o boleador ou então a pontinha do pincel, a partezinha de cima do pincel, e fazer a marcaçãozinha também, que dá super certo, tá? Aí aqui eu fiz com rosa todo o narizinho. Agora eu vou pegar o marronzinho, e aqui na parte, não precisa esperar secar não, tá? Sujo só a pontinha aqui do marrom, venho aqui na parte de dentro e faço uma meia-lua. Do outro lado, a mesma coisa. Na parte de dentro, eu faço
uma meia-lua. Não precisa lavar o pincel. Aí eu vou ter aqui esse detalhezinho aqui do nariz. Vou lavar o pincel agora, vou sujar a pontinha do pincel e vou fazer o contorno aqui desse nariz com o marrom. Então, é bem na pontinha que você vai pegar a tinta e vai fazer o contorno. Aí, se quiser fazer com caneta também, caneta permanente, pode ser. Ou com pinta-bolinha, igual eu falei, né? Aí não vai ter o contorninho, mas vai ficar bonitinho do mesmo jeito. Aí, fiz aqui com o marrom. Agora, eu vou pegar o branco. Lavei, tá, o pincel. Vou pegar o branco e vou fazer aqui embaixo um tracinho meia-lua. E aqui em cima também um traço meia-lua também. E aqui nós temos já o focinho do nosso porquinho. Eu tô aquecendo porque o EVA de baixo eu tinha passado cola, a cola instantânea mais cedo, perdão, cola de contato mais cedo. E quando a cola ela seca, ela não cola. E você consegue ativar essa cola com calor. Aqui, ó, deixei uma abertura para colocar o enchimento. Vou usar fibra siliconada, coloco a fibra aqui. Eu sempre gosto de deixar a parte de cima da cabeça aberta para colocar o enchimento. Cuidado na hora que você jogar o ar quente com o enchimento, tá? Porque como ele é sintético, ele esquenta muito, pode queimar a mão. Aí aqui eu termino de fechar. Deixa eu empurrar aqui. Termino de fechar. E venho com um acabamento. Qual que é o acabamento? A lixa, a retífica. Vou passar a retífica aqui rapidinho, ó. Agora eu só vou fazer a bochechinha dele, vou colar o focinho e já vamos para a parte da orelha. O corpinho já está pronto aqui. Vou pegar aqui o pincel. Esse é um pincel de blush. E aqui o giz pastel oleoso rosa. Venho aqui na bochechinha, passo. Eu venho com a focinha. Focinho. Uhum. O focinho dele, gente, eu vou colocar quase encostando aqui na linha da boca. Aí aqui colei o focinho. Olha que coisinha mais fofa. Tinha esquecido da sobrancelha dele. Vou usar o marrom. O outro eu fiz com preto e eu não gostei muito do preto, não. Aí eu vou fazer aqui com marronzinho esse aqui. Odeia, aqui, ó. A orelhinha são duas partes, tá? A única parte que não precisa cortar duas e nem quatro partes é a orelha. É uma única parte, porque como é de EVA de 3 milímetros, então ele já é um EVA mais grosso, não precisa de cortar duas vezes. Então, eu fiz duas orelhinhas, riscando e cortando espelhado. Essa aqui eu já tinha dobrado, e eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer para dobrar a outra orelhinha. Vou pegar aqui a cola instantânea, vou passar no corte reto, passa e espalha a cola e retira o excesso, tá? Não precisa ter excesso de cola, não. Vem aqui na emenda da cabeça e cola. Ó, já temos uma orelhinha, já tá tomando formato de porquinho. A outra orelhinha eu vou colar aqui e vou modelar ela já direto aqui na cabecinha para vocês verem como que faz, tá? Vem aqui com a cola, passa a cola no corte, espalha a cola. Cola na cabeça, aguarda uns minutinhos, sempre cola na emenda, na emendinha aqui da cabeça. E agora eu venho com um soprador térmico ou com um secador de cabelo que você tiver aí. Joga nos dois lados para amolecer bem esse EVA. Vem aqui, ó, e só dobra. Fica segurando durante um tempo para ficar bem modelado. Quanto mais quente o EVA tiver, melhor. Ele vai ficar mais modelado se ele estiver bem quentinho. E vocês viram que não precisa nem colar. Só de jogar o ar quente já modela a orelhinha. Show de Aqui eu bola. já tenho o corpinho já pronto.
A única coisa que eu vou fazer, o corpinho eu fiz do mesmo jeito que eu fiz a cabeça, tá? Colei, enchi, só que o detalhe é que eu enchi pela parte de baixo, a cabeça eu encho pela parte de cima, o corpinho eu encho pela parte de baixo. Terminei de fechar e lixei, tá? Então, a única diferença aqui do corpo para a cabeça é essa, tá? Vou pegar o giz pastel marrom e o, o pincel só para dar uma vida aqui de cor, né? Porque eu não gosto dessa cor chapada monocromática, não. Então, tudo, gente, eu esfumo. Aqui no potinho, eu vou colar o corpinho. Já pode vir aqui e colar já de uma vez, tá? Já vou deixar esse corpinho aqui colado. Passa cola aqui na emenda. Não precisa excesso de cola, só um pouquinho de cola. Venho aqui no pote e já posiciono esse corpinho. Posiciono o corpo. Não tem problema ficar torto aqui, não, porque isso aqui a gente arrasta, tá? O importante é ficar certinho aqui. Colou. A cabecinha eu vou colar aqui também, Ai, na parte de cima. Vou passar cola aqui no topo do corpo. Venho com a cabecinha e colo a cabecinha aqui. Aperto um pouquinho, segura. O tá. bracinho eu deixei aqui para fazer com vocês, para mostrar. Porque como ele tem curva, eu não consigo deixar só uma parte aberta para encher o restante do bracinho. Então, aqui, eu deixo aberto até o cotovelo, encho essa parte daqui e depois finalizo o fechamento e concluo com o enchimento. Então, venho aqui, jogo ar quente, porque já tem muito tempo que eu passei a cola, então ela já secou. E por aqui, eu venho com mais enchimento, empurro aqui com palito, cuidado para não furar o EVA. Aí aqui eu vou lixar rapidinho, porque é uma peça pequenininha, então rapidinho eu acabo aqui, para a gente já montar Maravilha. o porquinho, tá? Só estou fazendo um detalhezinho aqui na parte de baixo e na mãozinha, porque no outro eu fiz uma pintura. Só que para Tá. não pegar muito tempo, eu vou fazer só esfumado, porque só esse esfumadinho aqui já faz um efeito bacana na peça, tá? Então não se preocupem com, não tem a pintura, vai ficar feio. Não, não fica. Porque, olha, só com esses detalhezinhos já faz um charminho aí na sua peça. E aqui eu peguei um pincelzinho um pouquinho mais fino, só para fazer esse curvinho aqui do braço, tá? Porque precisa, ele tá com o bracinho, ele tem dobrinha, né, gente? Afinal de contas, é um porquinho. Tá, deixa eu esfumar aqui a partezinha de baixo também, porque tem que ter esfumado, gente. Eu fico nervosa quando não tem. Vou esfumar aqui e a gente já vai colar as peças no porquinho. E aqui, ó, na perninha, pode fazer na coxinha, na parte de cima da coxa, na parte de baixo também da perninha. Então, na coxinha, parte de cima e na parte de baixo da perninha. Aqui, eu já vou colar a perninha dele. É uma perninha aqui e a outra perninha aqui. Vou passar a cola. Pode ser no corpo ou na perninha, tanto faz. Passar a cola aqui. E Que aqui, bonitinho. os O bracinhos. Só que antes de bracinho. colar o bracinho, eu vou colar a flor. Ah, É, tem a flor, tem a gente. florzinha, tem a florzinha. Aí a florzinha ela fica bem colada assim, bem rente mesmo do corpinho e do rostinho dele. Então eu vou passar cola aqui nas pétalas, Tá, aqui na sépala, porque a sépala ela tá um pouquinho mais elevada do que as pétalas. Venho tá. aqui no rostinho, bem colado na boquinha dele, é como se ele estivesse tentando cheirar a florzinha. Aperta, segura. E aqui já temos ela. Então, agora eu já sei que a folha vai ficar aqui. Vou passar cola atrás, venho aqui E encaixa. e encaixa. Dou uma Furinha. viradinha nela aqui só para ela ficar. Entro com o cabinho lá para dentro. Ai, ficou muito fofinho. E aqui os bracinhos, Os bracinhos. que é uma florzinha aqui embaixo. Uhum. Ó, Maravilha. beijos, muito obrigada pelo carinho. Bem. Dani, beijo para você, mulher. Eu te amo. Você é Beijo. maravilhosa.